Que a paz do Senhor, amados, esteja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar mais um texto maravilhoso da Palavra de Deus que está registrado lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. Diz assim, queridos, o texto: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Queridos, através desse texto, nós podemos observar o quanto a palavra de Deus ela é séria, o quanto que os preceitos de Deus são corretos, são importantes, o quanto Deus é severo através da sua palavra. Nós observamos nesse texto o perigo que é ter uma vida de mentira, o perigo que é praticar a mentira. A falta de verdade, querido, a falta de caráter na vida de uma pessoa traz consequências terríveis para ela mesma e também para a sociedade. Jesus aqui nos dá a referência onde ele fala que Satanás ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Querido, eu quero dizer para você que tem pessoas que nascem, crescem e morrem praticando a mentira. E essas pessoas, a grande parte dessas pessoas, praticam a mentira e não se desviam desse caminho mau. São pessoas que amam a mentira, são pessoas que amam praticar aquilo que é destruidor, aquilo que contradiz, aquilo que desrespeita a palavra de Deus. Amados, a mentira ela é tão deturpadora que muitos problemas hoje que encontramos na sociedade, que encontramos no trabalho, que encontramos na vida das pessoas, no casamento, na vida familiar, são provocados, amados, através da mentira. A mentira é algo tão sério, é algo tão destruidor, que Jesus se refere a ela aqui nesse texto. Jesus, amado, está dizendo aqui que a pessoa que pratica mentira, que a pessoa que anda fora da verdade, querido, ela tem por pai a Satanás. Ela tem por pai o diabo. Porque a pessoa que tem a prática de mentir, querido, ela não está sendo usada, não está sendo direcionada por Deus, mas ela está sendo direcionada por Satanás, pelo maligno. Amém, querido? E eu gostaria de compartilhar algo tremendo com você acerca da criação dos nossos filhos, acerca do nosso testemunho, acerca do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento com as pessoas na sociedade. Querido, uma pesquisa, um estudo psicológico diz que a formação psicológica de uma criança é até os 6 anos de idade. Dessa maneira, se você tem um comportamento de mentira, se você muitas vezes fala uma mentira até mesmo por brincadeira, a criança, querido, ela é uma esponja e ela vai absorver todo esse conhecimento de mentira. Ela vai se acostumar com a prática da mentira. E quando, querido, essa criança crescer, ela vai ser uma pessoa mentirosa. Ela vai ser uma pessoa que, quando encontrar uma dificuldade na vida, quando se encontrar numa situação onde deveria falar a verdade, ela vai falar aquilo que ela aprendeu, amado, que é a mentira. Então, queridos, nós conseguimos observar o quanto a mentira ela é destruidora. Hoje muitas vezes você vai levar o seu carro, você vai comprar alguma coisa, você vai conversar com o vendedor e falta hoje o caráter da verdade na vida das pessoas. Você vai experimentar uma roupa e a pessoa fala que aquela roupa ficou bonita para você, mas na verdade ela está mentindo. Ela sabe que aquilo não ficou bom, mas ela vai falar a mentira para você, porque ela vai querer tirar algo em troca dessa mentira, querido. E muitas vezes a pessoa nem se dá conta que ela está usando um artifício, que ela está usando um argumento maligno, que ela está usando um argumento que deturpa totalmente a vontade de Deus. Amém, querido? Então, amado, o conhecimento de Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa mais sábio, vai fazer com que você se torne uma pessoa tremendo na terra. E aquele, amado, aquela pessoa que diz que anda com Deus, ela não pode ter um comportamento mentiroso.
Hoje, grandes dificuldades, grandes coisas que encontramos na terra é devido à mentira, amado. Hoje você assiste um programa, as pessoas ali, os políticos, estão roubando, estão fazendo coisas terríveis. A pessoa vai lá e mata, comete um homicídio, comete um assalto, e você pergunta para ela: você roubou, você matou? Você está cometendo um crime? Você está sendo corrupto? E as pessoas dizem que não. Mesmo, querido, passando por uma câmera, mesmo sendo filmado através de uma câmera, as pessoas ainda escondem a verdade, queridos, porque isso foi implantado no coração delas. Talvez a família dessa pessoa, quando ela era criança, vivia praticando a mentira. E essa criança, querido, vai crescer com essa mentira alicerçada, enraizada no coração dela. O caráter dessa criança, amado, será formado na mentira. E eu quero dizer para você, essa criança, essa pessoa, terá por pai na vida dela a Satanás, o maligno, querido. Porque Jesus aqui na Bíblia, ele está dizendo para você e para mim que se você praticar a mentira, você não é filho de Deus, amado, mas você é filho de Satanás. A mentira, querido, é algo deturpador, é algo destruidor. E hoje, numa sociedade mentirosa, ela se direciona para um caminho de destruição, queridos. Amém? Então, amado, nós não podemos ter esse comportamento mentiroso sobre as nossas vidas, porque a mentira é algo que não provém de Deus, é algo que não vem de Deus, amado. Deus nunca mentiu, nem jamais mentirá, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus, ele fala no Novo Testamento que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, se ele é o caminho, você vai ter um destino através desse caminho. Num caminho de verdade não é mentira. E num caminho, querido, de vida não há morte. Jesus, ele é maravilhoso, queridos. E hoje, se você conversar com as pessoas, se você fizer a seguinte pergunta para as pessoas: você teme a Deus? Você acredita em Deus? As pessoas falarão que sim. Mas existe uma diferença muito grande, querido. Eu quero te dizer, entre conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Todo mundo conhece a Deus, todo mundo, a maior parte das pessoas, sabem que Deus existe. Mas nem todas as pessoas na terra fazem a vontade de Deus, querido. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade são coisas totalmente opostas. Você pode perguntar até para um salteador, para um ladrão, se ele conhece a Deus. A resposta dele será sim. Mas eu quero dizer para você, será que essa pessoa realmente conhece a Deus? Você pode perguntar para uma pessoa, querido, que pratica mentira, que ama mentira. Tem pessoa, querido, que mente chorando. Ele mente com os pés juntos. Mas se você perguntar para essa pessoa, amado, se ela conhece a Deus, se ela acredita em Deus, ela vai dizer que sim. Mas baseado no texto que eu acabei de ler para você, querido, será que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus? Pare um pouquinho aí onde você está e reflita nessa palavra. Será que a pessoa está fazendo a vontade de Deus? Será que a pessoa que ama mentira, que pratica mentira, que vive na prática da mentira, que adora a mentira, ela está fazendo a vontade de Deus, querido? Eu acredito que não, porque o texto mostra o contrário de tudo aquilo que as pessoas acreditam. Então, conhecer a Deus, querido, e viver com Deus são coisas opostas. Muitas pessoas conhecem a Deus, falam de Deus, gostam até de ensinar as coisas de Deus. Mas será que vivem a palavra de Deus? Amado, só para complementar esse texto, eu gostaria de compartilhar com você 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, que está dizendo assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, amados? Então o texto está nos dizendo que quem comete pecado, querido, o pecado representa desobediência. Quando um filho seu te desobedece, quando você desobedece o seu patrão, quando você faz aquilo que é desagradável a Deus, você comete pecado. Então o pecado representa a falta de obediência, ou seja, a desobediência de uma pessoa. Isso é pecado. E a Bíblia diz, querido, Jesus está falando aqui, que quem comete pecado é do diabo, querido. Porque o diabo, ele peca desde o princípio, desde quando ele foi criado.
Então, amados, nós temos que colocar o conhecimento de Deus no nosso coração. Nós temos que ter a prática da palavra de Deus. Porque se você diz que é de Deus, mas você não pratica a vontade de Deus, querido, você está mentindo. Se eu falo que sou de Deus, mas ando em pecado, vivo fazendo aquilo que é desagradável a Deus, eu peco. Querido, até mesmo se eu negar o conhecimento de Deus, se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar conhecer a Deus de verdade, eu estou pecando. Porque toda a orientação para vivermos bem, toda a orientação para termos uma vida bacana, um casamento abençoado, está na palavra de Deus. Amém, querido? Então, amado, se você tem essa prática, se você já cometeu esse pecado da mentira, se você muitas vezes mente até brincando, se você tem levado uma vida de pecado, uma vida de desobediência, tire isso do seu coração, amado. Tire isso da sua vida, porque o pecado vai te destruir. O pecado, amado, é como se fosse a ferrugem no ferro. Ele vai chegando devagar, ele vai corroendo os ferros ao pouco. E dessa forma, querido, esse ferro vai se romper, esse ferro vai quebrar, porque a ferrugem vai corroer totalmente aquele material. E assim é o pecado. O pecado, ele chega devagar na tua vida, mas vai te corroendo aos poucos, querido. Ele vai trazendo uma falta de obediência na tua vida. E essa falta de obediência vai fazer você sofrer, amado. Porque sempre quando você coloca a desobediência no seu coração, você entristece a Deus. E quando você entristece a Deus, você se torna fraco. Você fica fraco na presença de Deus. Mas quando você faz a vontade de Deus, você se fortalece na presença de Deus. Amém, querido? Então que você possa colocar esse conhecimento no seu coração, que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar os seus filhos, que Deus possa abençoar o teu trabalho e que Deus venha colocar esse entendimento no seu coração, que você venha abrir as portas do seu coração para que Deus possa te abençoar. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.